noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Os hinos são maravilhosos. Que mensagem da cruz. Mensagem de vida. Da morte, vencendo a morte. Amém. Nós vamos ler Isaías 53. Pai, é Tua palavra, Senhor. Fala conosco essa noite, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Amém. Somos fracos, falhos, mas o Senhor é Deus. A nossa vida aqui é passageira, Pai, mas o Senhor é eterno. E o Senhor nos concede vida eterna por causa do Teu Filho. Vida eterna junto de Ti, Senhor. Ó Deus, nessa noite, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe, conhece as nossas necessidades. Por isso, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela o rejeitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a palavra do Senhor. Isaías 53 nós conhecemos muito bem, versículo por versículo. E talvez os irmãos achem estranho até, mas novamente vamos ler Isaías 53, sim. Porque aqueles que têm a incumbência de trazer a palavra de Deus, nem sempre vai nos ensinar algo novo, se bem que nunca nós vamos aprender tudo. E sempre nós estamos aqui para aprender. Mas a incumbência daquele que traz a palavra de Deus, qualquer um que esteja aqui, é também
que eu vos escrevo as mesmas coisas. Então, irmãos, aqui nós temos a crucificação de Cristo. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E quando nós olhamos para Isaías 53, é o Filho de Deus aqui, onde o profeta está anunciando que o Messias viria e passaria pela cruz, sim. Fala de um Israel que esperava um rei que os libertasse da opressão de Roma. Mas Jesus vem não para isso. Mas Isaías está dizendo, olha, ele foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Havia muitas religiões em Israel no tempo de que Jesus veio. Mas Jesus ali é considerado como a raiz de uma terra seca, porque ninguém se atentou a ele. Nenhuma religião quis tê-lo como um condutor, como um mestre, como alguém para ensinar coisa nova. Não. Não tinha aparência nem formosura. Jesus não veio com beleza física para atrair ninguém pelo seu físico, pelo seu porte. Não. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não agradou aqueles que o conheceu na época como um possível Messias, um possível mestre ou profeta. Jesus não agradou. Jesus não agradou o seu povo. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, já expressada ali no Éden. Ali no Éden. Quando trata com a serpente que ela feriria o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente de Satanás. Foi anunciado ali no Éden o plano salvífico para a humanidade caída, separada de Deus por causa do pecado. E Jesus vem. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, não homem de dores físicas, mas dores por ver o povo perdido, indo para o inferno e rejeitando ele, aquele pelo qual nós temos acesso a Deus, aquele pelo qual teriam salvação. E Jesus lamenta isso quando ele olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, eu queria vos acolher, eu queria cuidar de vocês, mas vocês matam os profetas. Todos aqueles que foram enviados até vocês, vocês matam. Mas eu queria tê-los comigo. Jesus está ali expressando a sua dor em relação a um povo que o rejeitou, não acolheu. Por isso, que em João vai dizer: o Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu e nem o conhece. O mundo perdido, onde jaz no maligno, não conhece a Cristo. Nós conhecemos porque o Senhor se deu a conhecer a nós. O Senhor permitiu que nós o conhecêssemos. E fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu. Os seus não o receberam, rejeitou. Ah, irmãos, mas Jesus, ele nunca escondeu dos seus discípulos que ele passaria pela cruz. Pelo contrário, Jesus, ele preparava os seus discípulos para aquele momento. Jesus, ele se preocupava com os seus discípulos.
se preocupava com o seu rebanho, o pastor cuidando das ovelhas, o pastor alimentando as ovelhas, o pastor servindo as ovelhas, para que as ovelhas fossem capacitadas para também servir e cuidar de outras ovelhas. É assim que ele trata com Pedro. Se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O cuidado é dobrado, mas você não pode esquecer de pastorear, de alimentar aquilo que não é seu, que é meu, as minhas ovelhas. Então Jesus, ele prediz a sua morte. Ele prepara os seus discípulos para aquilo que ia acontecer. Em João 3, ele vai dizer: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não é questão de religião. Não é questão de fazer ou desfazer e fazer de novo e tentar fazer de novo. Não. A questão é muito mais que isso. É crer. E se eu creio e eu vivo a vida de Cristo, aí eu faço. Porque Cristo vive em mim. Mas não é fazer para ter salvação ou para agradar a Deus. Não. Porque tudo Ele já fez. E Ele vai dizer em João 12, 32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Como nós temos aprendido nos domingos de manhã, todos os que creram, todos os filhos de Deus, mencionados em Romanos 8, que foi predestinado, foi chamado, foi justificado, foi glorificado pela presciência de Deus, pelo poder de Deus. São esses todos atraídos quando Jesus diz: e quando eu for levantado, quando eu for crucificado, atrairei todos a mim mesmo. Porque nós fomos atraídos por Ele, nós fomos crucificados juntamente com Ele, mortos ali com Ele, e hoje temos vida por causa dEle. Se isso não é maravilhoso para mim, se a mensagem da cruz não é maravilhosa para mim, então por que eu canto? Que eu amo a mensagem da cruz. Mas o que é a mensagem da cruz para nós? Em algum momento da nossa vida nós paramos para pensar na morte do Cristo ali na cruz, do Filho de Deus? O Deus matando o Deus ali, o Pai matando o Filho ali, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui hoje e poder participar do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e pelo suco de uva ali, participarmos juntos como o corpo de Cristo, unidos em Cristo, o qual é o cabeça. Mas será que Cristo é o nosso cabeça no dia a dia da nossa vida? Jesus vai dizer assim, olha em Mateus 20, 17: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, caminhando, Jesus ia andando, ia preparando os seus. Jesus sentava e preparava os seus. Em qualquer lugar Jesus estava anunciando o evangelho da salvação, anunciando as boas novas. No caminho Jesus está preparando os seus, e ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Calma, não fiquem desesperados. Ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressurgir. Ao terceiro dia o Filho do Homem vai ser ressuscitado pelo Pai. Mas, irmãos, na jornada evangelística de
Jesus aqui, ele foi julgado pelos religiosos. Ele foi julgado pelo povo. Ele foi acusado de assentar com prostitutas e pecadores. Ele foi acusado de não guardar o sábado. Ele foi acusado de ser comilão e beberrão. Era isso que falavam do nosso mestre. Na casa de Simão, o fariseu, toda pecadora, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Simão, no seu íntimo, no seu pensamento, ele disse: se esse fosse realmente profeta, saberia quem é essa que lhe tocou. O fariseu não conhecia quem estava ali assentado nessa comida. Porque se ele soubesse e conhecesse quem estava ali, era ele quem tinha se prostrado aos pés do nosso Senhor. Jesus dá as costas para o religioso e se volta para a pecadora. Ela me ama mais que você, Simão. Ela me honra mais que você. Porque muito ela foi perdoada, mas você, alicerçado na sua religião, você pensa e acha que não necessita de perdão. É as suas obras que te santificam. E assim foi tratado o nosso Salvador, Jesus Cristo. O que é a mensagem da cruz para você, irmãos? Naquela sexta-feira, quando o Filho do Homem foi levantado, que mensagem traz para você? Que mensagem traz para mim? Nós sabemos que em Jerusalém, depois que Jesus celebrar a Páscoa ali com seus discípulos naquele cenáculo, instituir a ceia, ele vai para o Getsemane. E ali ele começa a se angustiar. Aqueles que ele convida para orar com ele dormem. Eles estão angustiados. Ele sabe que a dor da separação viria. Ele era um com o Pai, mas lá na cruz haveria separação. Eles estão angustiados. Ele ora, ele se põe de joelho, ele clama ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a sua. É o Senhor, não eu. E muitas vezes na nossa vida nós nos colocamos em primeiro lugar. Nós colocamos a nossa família em primeiro lugar e esquecemos de Cristo. Por isso, irmãos, que mensagem a cruz nos traz? Que mensagem? A palavra de Deus fala que Jesus estava ali e ele começa a se angustiar. E ele começa a suar gotas de sangue. E esse sangue cai por terra. A medicina vai dizer que é hematidrose. É no momento em que o sangue perpassa os vasos capilares e se misturam com o suor, causa uma dor terrível. E isso acontece muito raramente, mas enquanto a pessoa está num estresse físico e psicológico levado ao extremo. Você consegue imaginar o nosso mestre ali sendo moído naquele lugar onde as olivas ali eram moídas para extrair o azeite? Jesus está sendo moído ali, mas é sangue. O seu suor se transforma em sangue. E aí, irmãos, aquele indicado na mesa, que comeu com ele a Páscoa e estava sentado ali na mesa, aquele que bota a mão no bocado junto com o seu mestre,
traía Jesus. Em Mateus 26, falava ele ainda, porque quando ele está no Monte das Oliveiras, Jesus falava ainda, eis que chegou Judas. E essa passagem é na visão de Mateus. Um dos 12, com ele grande turba. Aquelas pessoas alvoroçadas, insanas, que estão ali sem mesmo saber o porquê estava ali. Por isso nós aqui somos alertados, irmãos, como filhos de Deus, pelo Filho de Deus, que nos traz a palavra aqui, que nós não devemos nos envolver nesses movimentos mundanos, porque nós somos cristãos e somos separados, e o cuidado nosso, porque nesse ano tem política, nós vamos discutir política com alguém? Nós vamos se posicionar em relação a esse ou aquele? É como nós ouvimos aqui do nosso irmão, são todos ímpios. Ou a nossa missão será que não é falar de Cristo para aqueles que vêm falar de política para nós? Anunciar que Cristo é tudo e que Deus é que nos sustenta e nos conduz. Jesus então e Judas chega ali e eles vêm com espadas, com porretes, prontos para agir contra um criminoso. E eles vêm da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos, aqueles religiosos que estão no templo. São eles que organizam tudo e ordenam para que vão lá e prendam. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei. E aqui nós vemos, ele não tinha beleza, ele não tinha aparência. Nós olhamos para ele e viramos o rosto para ele. Ele era desprezado. Por isso a indicação daquele que trai, eu vou beijar o rosto dele. E Jesus, e logo Judas se aproximando disse, salve mestre, e o beijou. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Amigo, por que vieste? Você é meu amigo, você comeu na minha mesa, você sentou comigo, você andou comigo. Mas em Marcos vai dizer que Jesus fala para aqueles que vieram prendê-lo, que era para que se cumprissem as Escrituras. Eles estavam ali para que se cumprissem as Escrituras. Sabe qual é a dor da traição? É você ser traído por aquele que está junto com você. Os discípulos de Jesus eram galileus, mas Judas não. Judas Iscariotes. É Judas de Quiriote. E Josué vai dizer que Quiriote era uma região que pertencia e foi dada como herança à tribo de Judá. Judas é uma variante grega do nome Judá. O significado do nome Judas é louvor. Jesus é traído por alguém da sua própria tribo, o qual deveria dar a ele louvor, mas deu a ele um beijo no rosto de traição. Sabe o que o salmista diz? No Salmo 55, o salmista vai dizer, com efeito, Jesus fala que toda a Escritura fala a respeito dele. Tanto a lei como os profetas, os salmos, tudo. E o salmista vai dizer, com efeito, não é inimigo que me afronta. Não é um inimigo meu que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia. Quem se
exalta contra mim? Quem se exalta contra mim não é quem me odeia. Quem me afronta não é meu inimigo. Pois dele eu me esconderia, eu teria reação. Mas és tu, homem meu igual, meu amigo, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, juntos nos entretínhamos. O que era seu era meu, o que era meu era seu. Nós comíamos juntos, nós repartíamos nossas vestes, nós repartíamos nossa comida. Juntos nós entretínhamos. E íamos com a multidão à casa de Deus. Foi você, meu íntimo amigo, que me traiu. É a dor da traição. A traição, ela é irmã. Ela é irmã da ingratidão. O ser humano trai porque é ingrato. Assim foi a traição do nosso Deus, Jesus Cristo. Mas João vai dizer, na visão de João, quando Jesus é preso, tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas, armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou. Ele está cumprindo a vontade do Pai. Ele não foge do seu destino. Porque é a vontade do Pai, porque Isaías 53, 750 anos aproximadamente antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías dizia que ao Pai agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. E Jesus, ele não foge, ele adianta-se. Ele é o pastor das ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. Ao perceber o traidor e aqueles que vinham para prendê-lo, ele adianta-se e pergunta: a quem buscais? Responderam ele: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Os demônios se curvam e se prostram diante do Filho de Deus. As trevas, elas se dissipam diante da luz. Eles caem por terra. É diferente de João, o apóstolo amado, o discípulo amado que ouvia as batidas do coração do Mestre quando reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. É diferente quando ele lá em Apocalipse ele fala: eu virei para ver quem falava comigo e caí aos seus pés como morto. Esse cair aqui é o poder das trevas se inclinando diante do poder de Deus. Que mensagem a cruz traz para nós? O que Jesus representa para nós, irmãos? O que nós temos feito da nossa vida como cristão? Será que nós estamos honrando a Cristo? Ou estamos negando a Cristo? Toda vez que nos chega uma oferta e nós a recebemos, mas aquilo que é ofertado confronta o nosso Deus, e mesmo assim nós recebemos. Será que nós estamos nos portando como José, que diante daquele pecado iminente, ele foge? Mas antes ele diz: não pecaria eu contra o meu Deus. Não tem problema se vai ser lançado na prisão.
Não tem problema se vai ser apedrejado, como Estevão foi. Mas ele não nega. Ele se mantém firme. Porque ele conhece a mensagem da cruz. Ele sabe e conhece quem é que morreu por ele. E ele sabe que ele tem a vida eterna, porque aquele que é eterno morreu no lugar dele. Em Zacarias 13:6 vai dizer assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele vai responder: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. É isso, irmãos. A dor da traição. A dor de você amar o povo e o povo virar as costas para você. A ponto de prendê-lo e levar diante daqueles que queriam vê-lo morto. Em João 18, a palavra de Deus diz que Jesus está diante do sacerdote agora. Então o sumo sacerdote, Anás, no caso, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me referes? Então Anás o enviou no lietado, com as mãos amarradas, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Percebe como está tudo errado? São dois sacerdotes. São dois que estão agarrados à religião. E por serem confrontados com Cristo, por Cristo, eles querem matá-lo. Eles tratam Jesus como um malfeitor. Jesus sofreu por nós, irmãos. Ele foi esbofeteado, sim. Ele foi cuspido, sim. Cuspiram no seu rosto. Em Mateus 26, vai dizer que quando eles cuspiram no rosto de Jesus, quando eles bateram no rosto de Jesus, eles escarneciam dizendo: profetiza, quem é que vos bateu? Profetiza. São escarnecedores, são homens desprovidos da presença de Deus, são homens separados de Deus, que não tem compromisso com Deus porque não conhece. Por isso que João vai dizer: o mundo não o conheceu e nem o conhecerá. Porque o Evangelho de Cristo é loucura para aqueles que perecem. O Evangelho de Cristo, o Evangelho salvífico da cruz é loucura para o mundo. Mas para nós é salvação, é vida eterna. E aí continua o sofrimento vicário do nosso Senhor. Os irmãos sabem o que é vicário? Vicário é aquele que substitui outro. É substituir o nosso lugar ali na cruz. É o sofrimento vicário do nosso Senhor. Continua. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matá-lo. E amarrando-o, levaram e entregaram ao governador
Pilatos, ele é avisado por sua esposa: olha, não entre nisso, não julgue esse homem, não participe disso, porque eu muito sofri por causa dele a noite toda e não consegui dormir. Em João 18 vai dizer: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou disseram outros a meu respeito? E Pilatos diz: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Percebe que no Getsemane ele ficou só. Ali no Monte das Oliveiras, no momento da prisão, ele ficou só. No Getsemane, os anjos vinham para confortá-lo. Quando Jesus nasceu, os anjos fizeram festa, houve festa nos anjos, anunciaram o nascimento do Filho de Deus. Mas a partir do momento da prisão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, ele ficou só, a ponto de um daqueles que o seguia fugir desnudo, deixou até a sua roupa para trás. Jesus está só, ele está sendo interrogado por Pilatos. Pilatos não vê nele culpa alguma. Pilatos oferece ao povo aquilo que o povo foi instituído por Caifás, que na Páscoa algum dos presos deveria ser solto. É oferecido Barrabás, homicida. E outros crimes. É um criminoso. Talvez aquela cruz fosse de Barrabás. No entendimento humano daqueles que julgavam e condenavam, mas no entendimento de Deus, aquela cruz era do seu Filho, em nossa substituição, para nossa salvação. Então, em João 19 vai dizer: Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Sabe o que é o açoitamento romano? Os historiadores dizem que o açoite, ele é construído, ele é confeccionado com um cabo curto, para que tenha mais precisão no açoite. É um pedaço de osso, de carneiro, nas suas pontas, pedras afiadas. O nosso Senhor foi dilacerado, ele foi amarrado num tronco desnudo. Eram 2 algozes. Paulo vai dizer que 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eu penso que o açoite de Paulo não foi o mesmo açoite que Cristo recebeu ali dos romanos, porque a intenção era deixar Paulo vivo, mas Jesus ia passar pela cruz, ele não ia sobreviver. Os historiadores dizem que muitos que eram açoitados morriam ali na hora do açoite. Nosso Jesus foi despedaçado ali. A sua carne foi dilacerada, irmãos. Eram 2 algozes. E eles se revezavam, para que a intensidade dos açoites não diminuísse, não perdesse a sua força. Os irmãos têm ideia disso? Os irmãos têm ideia do que é a ceia do Senhor? Os irmãos percebem que em muitos momentos da nossa vida nós estamos titubeando, nós estamos cambaleando nesse caminhar, nesse caminho. Irmãos, nós não somos daqui, nós estamos caminhando para a glória. E se Jesus não voltar, ele vai nos chamar para junto dele, sim.
um tempo determinado aqui. O salmista diz que o nosso tempo aqui é 70 anos. O que passar disso é enfado e canseira. Paulo vai dizer, para mim, é melhor estar com Cristo. É muito melhor. Mas eu preciso ficar por causa de vocês mais um pouco ainda. Irmãos, não é fácil. Pilatos vai olhar para Jesus ali em silêncio, porque Jesus é a ovelha muda aqui que foi levado ao matadouro. Perante os seus tosqueadores, ainda não abriu a sua boca, ele está em silêncio. Pilatos fala: olha, estão te acusando. E você não diz nada. Você não sabe que eu tenho poder para te libertar e para te crucificar. E as trevas falando e oferecendo para Jesus que ele negasse a seu Pai para que fosse libertado. Mas Jesus diz para ele: você não teria poder nenhum sobre mim se lá do alto não lhe fosse concedido. Não é você, Pilatos, é meu Pai. Tudo isso aqui é obra do meu Pai. E eu vou passar pela cruz, sim, porque eu tenho um rebanho para salvar. A salvação, ela depende do sangue. E Pilato entrega mediante ameaças, porque os religiosos o ameaçou entregá-lo a César, porque todo aquele que se intitulava rei era contra o imperador. Aí é o perigo da religião se aliançar com o poder público. E Pilatos então o entrega. Ele vai ser crucificado. E no caminho da cruz, levando a cruz, ele cai, porque ele está fraco. O seu sangue estava sendo derramado desde o primeiro açoite que ele recebeu. E no caminho ele cai. Mas mesmo na sua situação, ele não deixa de sentir compaixão pelo povo. Ah, meus irmãos, lá na cruz, Jesus é levantado. E Lucas vai dizer que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, irmãos? Que muitas vezes nós somos desprovidos de compaixão. Muitas vezes nós achamos que alguém está passando por uma dificuldade porque merece passar. Nós não estendemos a mão para aqueles que nos estende a mão. Nós não estendemos a mão para aqueles que buscam em nós refúgio e socorro. Estevão, quando está sendo apedrejado, ele diz ao Pai: não impute a eles esse pecado. É a atitude do cristão. E muitas vezes nós somos desprovidos de compaixão. Por isso que, qual é a mensagem da cruz para nós? Que mensagem ela nos traz? Por isso que às vezes falar a mesma coisa nos leva a refletir. Era assim que Paulo fazia. Era assim. Fala que eles repartiram as suas vestes e lançaram sortes sobre a sua túnica. Jesus está lá. Ele foi crucificado, suas mãos foram transpassadas os seus pés. Mas é uma morte dolorida. Diz que a morte da cruz era mais terrível do que a empalação que os ninivitas faziam com os seus. A empalação pela hemorragia morria-se muito mais depressa
do que a crucificação. Aquele apoio nos pés é para que o crucificado permanecesse mais tempo vivo, sofrendo. Era a morte por asfixia. Há aqueles que dizem que o coração de crucificado explodia na cruz, de tamanha pressão sentida ali. E eles se apoiavam naquele apoio para buscar respirar e continuar vivo. Mas quando passava da hora ali, eram quebradas as suas pernas para que eles morressem definitivamente. Mas o profeta diz que não, nenhum dos seus ossos seria quebrado. E quando vieram para ver Jesus e quebrar as suas pernas, ele já estava morto. Transpassaram o seu lado com a lança. Água e sangue saiu. Mas Jesus está na cruz. Mateus vai dizer que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22. Lá nós vemos a crucificação de Cristo. Lá nós vemos o sofrimento de Cristo, quando o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 nos remete à cruz. E João vai dizer, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando a nuca nisso, de sopro, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, deu seu espírito. Por não ter ideia do que é esse caniço e essa esponja, os banheiros romanos, todos frequentavam o mesmo banheiro. E lá não tinha papel higiênico. Lá era um caniço com uma esponja. Havia um córrego que passava. Aquele que usava o banheiro, ele bebia aquela esponja naquele córrego com água. Limpava as partes. E depois colocava no vinagre para desinfetar para o próximo que viesse usar. Entende o que o nosso Senhor passou naquela cruz? Para que nós hoje estivéssemos aqui assentados prestando atenção na palavra do Senhor, como nós estamos prestando atenção na palavra do Senhor, não perdendo nenhum parágrafo dela, para nós aprendermos que estar aqui hoje custou um preço muito caro, um preço impagável, como aquele rei que resolveu ajustar contas com os seus, e aquele servo que não tinha como pagar e foi perdoado. Era assim a nossa vida, era assim que nós estávamos. Mas lá na cruz, o tetelestai, ali não era Jesus dizendo: acabou, e a morte é um alívio para ele. Há um pregador que diz: se todas as Bíblias não existissem e nós encontrássemos só um escrito com essa palavra, tetelestai, era esperança para nós. Porque o está consumado aqui não é um brado de agora eu vou descansar, não. Tetelestai, está consumado, Jesus está clamando ao Pai, está tudo pago, não há mais nada o que se pagar, toda dívida está paga, todo escrito de dívida está encravado na cruz, como Paulo diz, não há mais nada a pagar, está tudo pago, a dívida pelo pecado está pago. Não é pouco que o nosso Senhor passou. Aquela coroa que ele recebe na sua fronte de espinho, é coroa de maldição.
maldição. É coroa de maldição. Percebe em Gênesis 3, na queda do homem, quando o Senhor trata com o homem, com Adão, agora a terra é maldita por sua causa. E agora ela produzirá cardos e abrolhos, são espinhos. Está vendo o que o pecado do homem fez com o nosso Senhor? Percebe o que o nosso pecado fez com o nosso Senhor? Percebe, irmãos, que estar aqui não é estar aqui porque eu quero estar aqui, eu vou estar aqui porque eu vou ver os meus irmãos e eu vou cantar. Não! Aqui é lugar de reverência. É onde eu me inclino diante da palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra de Deus, é o Senhor falando ao meu coração de acordo com aquilo que eu necessito, porque Ele me conhece e me sonda. Meus irmãos, o que será de nós se o Senhor não tiver misericórdia de nós? Porque sabe como que nós éramos, irmãos? Nós éramos como um filho pródigo, que virou as costas para o pai e foi embora. Mas na hora da dor, quando ele não tem mais amigo, não tem mais dinheiro, não tem mais recurso mundano, ele volta para a casa do pai. E o pai vai ao seu encontro de braços abertos e o recebe. Coloca um anel, e um anel no dedo é significado daquele que é filho. Troca suas vestes. Ele recebe uma túnica talar, é túnica de filho, igual a que José recebeu. E os seus irmãos o invejaram, porque a túnica deles era até o joelho, a túnica de um serviçal. Nós éramos como o filho pródigo. Nós éramos como aquela mulher pecadora, pega em adultério, levado pelos religiosos na presença de Jesus. A lei nos acusa, o inimigo nos acusa, mas a graça nos acolhe. Aquele momento ali, que aquela mulher era acusada e queriam apedrejá-la, ali era nós que estávamos ali, e a lei e a graça nos disputavam. Qual é a mensagem da cruz para nós? É estar aqui, participar de um pão e de um suco de uva e voltar para casa e assistir os jogos da Copa do Mundo? Digo que é errado. Mas qual a mensagem da cruz para nós? Que mensagem ela nos traz, irmãos? Eu não falo dizendo isso ou aquilo dos irmãos, eu não conheço o íntimo dos irmãos, mas é para nós alerta vindo de Deus, da palavra de Deus. Mas sabe o que nos traz esperança, irmãos? É que Ele cumpriu a sua palavra quando Ele disse aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser acusado, vai ser crucificado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressurgirá. No terceiro dia, Maria Madalena vai até o túmulo. E ela permanece lá, como João diz. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outros aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, que é o coveiro ali, que cuida dos túmulos, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde eu puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, quer dizer mestre. Ela o reconheceu. Ela o reconheceu.
eles no caminho. Jesus pergunta o que eles estão falando. Eles questionam. Você está em Jerusalém, é o único que não sabe das últimas notícias de Jesus. Ele veio na esperança de nos livrar, de nos libertar. Mas hoje é o terceiro dia. Se bem que algumas mulheres dizem que ele ressuscitou. Mas nós estamos voltando para casa. Nós estamos indo embora. Voltados, inécios. Vocês não entendem as Escrituras e tudo que foi dito. Ele começa a discorrer toda a Escritura. Ele faz menção de passar quando eles chegaram no lugar, mas eles falam, fica conosco, já é tarde. Jesus fica, senta à mesa, no partir do pão. Jesus dá a eles a reconhecer e desaparece. Eles voltam correndo do lugar de onde eles não deveriam ter saído. E no caminho eles falam, mas não é que o nosso coração ardia quando no caminho ele nos expunha uma palavra de Deus. É o mesmo sentimento de Maria. Quando Jesus se revela a ela e ela diz, Rabone, mestre, meu mestre, meu Senhor. É assim, irmãos. Jesus, desde a hora terceira até a hora nona, ele estava ali na cruz. Mas é interessante, irmãos, que era dia de Páscoa. Jesus morre na hora nona, segundo os evangelhos. Jesus morre na hora nona. João vai dizer que ele foi crucificado perto da hora sexta, mas Marcos diz que era a terceira hora, às 9 horas da manhã. Mas ambos concordam que ele morreu às 3 horas da tarde. Era Páscoa. Às 3 horas da tarde, os sacerdotes estão no templo, oferecendo o sacrifício, imolando o cordeiro. Dentro do templo, a religiosidade cumpria os seus rituais. Mas fora da cidade, Jesus cumpria a vontade do Pai. O sacrifício único, santo, verdadeiro e eterno. Jesus morreu às 3 horas da tarde. E os evangelhos dizem que, quando ele diz, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo rasgou de alto a baixo em 2 partes. Era fim de uma religiosidade de sacrifícios de animais. E o Senhor recebe o seu Filho como sacrifício vivo, único e aceitável. Mas sabe o que me intriga, irmãos? Que o mundo tenta nos inculcar tantas coisas para nos desviar de Jesus. No mundo, o símbolo do amor é o coraçãozinho. Qualquer cidade que você vai, eu amo tal cidade, eu amo isso, eu amo aquilo. Nas mensagens de WhatsApp nós mandamos coraçãozinho em forma de amor. Se nós temos que simbolizar algo como reconhecimento e amor verdadeiro, não é o
Que mensagem a cruz nos traz. Graças a Deus.